Fala, Doc! Estamos inaugurando a nossa temporada de 2026 do nosso podcast e hoje um episódio ainda mais especial para mim. Estou tendo a honra de receber 2 mentorados, eles são sócios em sua clínica odontológica em Apucarana, no Paraná, e eles têm uma história sensacional que eu tenho certeza que vai enriquecer vocês. E o lema deles é o seguinte: da pista de skate para transformar sorrisos em Apucarana e região, e logo logo em São Paulo também, hein? Grande honra receber Dr. Matheus Fila e Luiz Henrique aqui no Fala Doc Podcast. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigado, prazer. Prazer. E vou começar logo querendo saber o que é a pista de skate, essa disciplina do skate, a amizade de vocês, como que isso fortaleceu para que vocês desenhassem o negócio de vocês e hoje estão juntos aí crescendo a cada mês. Então, eu e o Luiz conhecem faz tempo. Lá da pista de skate, a gente sempre estava junto. E o skate tem uma história de perseverança. Você erra uma manobra, você erra ali, você tem que tentar de novo. E eu e ele sempre nessa pegada. A gente voltou a ter essas ideias do projeto em 2023, né? 2023, isso. E a gente colocou na cabeça que independente do que acontecesse, a gente ia fazer dar certo. Então, hoje a gente está aí. 3º ano de história e só tenho a agradecer a Deus porque, nossa, as portas estão se abrindo. Isso aí. 2023, então, que vocês começaram a clínica, foi isso, né? A gente começou a conversar, o projeto, né? A gente começou a conversar sobre a clínica ali em 2023, elaborar as ideias, né? O Matheus estava ainda terminando a faculdade, estava no último ano. E, como ele falou, né? A gente já é amigo há algum tempo, desde 2017, 2018, que a gente começou a nossa amizade. E, poxa, eu sempre quis ter um negócio próprio, né? Sempre soube que o caminho é empreender. E eu sempre vi no Matheus assim, um grande potencial, né? Ele, há um tempo atrás, ele fazia uns vídeos na academia, postava ali, ele treinando e tal. Levava jeito. Já então. levava jeito, exatamente. Aí um dia a gente conversando, tava lá na casa dele, eu joguei ideia pra ele. Falei, Matheus, por que não, né? Por que a gente não... E ele tava na faculdade ainda. Tava na faculdade Nem tinha se ainda. formado Não. e já tava falando de negócio. Exatamente. Aí a gente começou as conversas, a gente... Poxa, acho que até tem ainda, né? Os papéis, os rabiscos, né? A gente desenhou toda a estratégia ali, os funis de captação, como que a gente ia fazer, elaborar. E no começo, a maioria das pessoas ao nosso redor achava meio que uma loucura. Assim, É sempre assim, né? Mas na hora que dá certo... Aí é diferente. Todo mundo olhava assim e falava, poxa, o que vocês acham que vai fazer o quê com isso, né? Essas maluquices aí. Mas a gente nunca desistiu, sabe? Por mais que o ambiente, às vezes, não tivesse muito propício, porque não tinha nada palpável, eram apenas ideias. Então, a gente desenhou os projetos ali, toda a ideia, e fomos trabalhando em cima para fazer acontecer. E em 2024, a gente iniciou nossa operação. Nossa. Eu lembro desse dia até hoje. Tava indo pro último semestre da faculdade, o Luiz chegou em casa, a gente desenhou um mapa mental imenso, com forma de captação, como que a gente ia dar o nosso diferencial ali com o cliente, tudo. E eu lembro que nessa época eu tava ficando com a menina da minha sala da faculdade e eu mostrei esse mapa pra ela, não botou fé não, cara. Loucura. A ideia foi muito longe. Muito. Mas nesse momento, o Luiz já tinha uma experiência com marketing digital, com captação, algum funil assim, ou não? Ainda você também começou a se desenvolver a partir dessa conversa? Como que foi isso? Então, eu já tinha tentado alguns projetos antes, né? Eu comecei a estudar o marketing em 2019. Eu cheguei a entrar na faculdade, eu fiz um semestre, aí eu parei. Eu sou da área da tecnologia, na verdade, né? Eu sou programador. E eu estudei o marketing por gostar mesmo, né? Aí em 2020, quando veio a pandemia, eu comecei a me aprofundar mais no marketing digital. Aí eu fiz a mentoria do Pablo Marçal, a Mid 12K, que, poxa, me ajudou bastante ali a entender sobre funis, as 12 profissões do digital. Isso em 2020. 2020. Isso abriu muito a minha mente, assim, sabe? E eu tentei alguns projetos, tentei projeto em 2020, fiz um produto digital que teve algumas poucas vendas, né? Nada assim, mas... Já tive a experiência, né? Já fiz ele deu errado, deu certo. Então, eu vi como que era o caminho, né? O que precisava. Mas o mais importante, eu vi que a internet, ela tem um potencial gigante, né? Eu sabia que ali era onde estava... Ali é o caminho, ali é onde estava o ouro mesmo. Uhum. Então, quando eu vi que saiu a primeira venda do meu e-book, ali que chegou a notificação... Era de madrugada, eu lembro até hoje. Chegou a notificação que saiu uma venda. Eu falei, nossa... É aqui, eu preciso seguir esse caminho.
né? E foi isso, 2020, aí 2021 eu tentei novamente, né? A gente começou um projetinho ali, eu fiz aquele do Senai, eu acho, um curso que você faz para lançar um produto. Eu esqueci o nome exato agora, mas você faz tipo um cursinho ali, né? Que você lança um produto, tipo uma startup, assim. E isso também me trouxe bastante experiência. Aí, em 2023, né, eu falei, poxa, vamos novamente. Daí eu conversei com o Matheus, né, e a gente começou daí a falar da Odontofila e também da nossa outra empresa, né, a JL Growth Digital. Ah, nós vamos falar dela mais pra frente. Mas nesse momento, Matheus, você já tinha algum conhecimento de como começar a captar os seus primeiros pacientes? Ou, de fato, o Luiz veio com essa complementação de só? Porque sócio é muito isso, né? Você tem que ter um sócio que ele é bom naquilo que você não é. Porque senão de nada adianta. Vocês vão sermos bons nas mesmas coisas, não vai ter uma soma entre vocês. Você já tinha um conhecimento ou o Luiz veio e somou com isso? Cara, até eu conhecer o Luiz, eu não tinha ideia de nada. A minha família, meu pai é dentista, meus tios, minha mãe, e são funcionários públicos, aquele dentista de ficar sentado no mocho, e eu tinha uma ideia na minha cabeça que a minha vida ia ser aquilo. E quando o Luiz veio, vendeu a ideia para mim, eu comprei, abracei e falei, é isso que eu quero. E, nossa, a internet mudou minha vida. Eu falo assim, hoje eu tô indo pro meu 3º ano de atuação. É muito pouco tempo e tudo que a gente construiu em 2 anos, eu falo, é inacreditável. Eu nunca imaginei que ia dar certo em tão pouco tempo. A internet deu uma velocidade absurda, né? Absurda. Para o começo do negócio de vocês. Mas houve uma conversa no início, quando você estava prestes a se formar, como que foi assim, vamos abrir um negócio? Você tinha uma outra ideia, você ia seguir um outro caminho, foi através de uma conversa de vocês que vocês decidiram? Então, a ideia inicial era o Luiz ia ter a empresa dele, a JL, e eu a minha empresa, a Odontofila, e ele precisava de um produto para ser lançado no mercado, e eu ia ser esse produto. E a gente não tinha muito essa ideia do que ia acontecendo, as coisas foram rolando, e quando foi ver, eu estava muito entrelaçado na JL, ele muito entrelaçado na Odontofila, e não tinha como separar, virou uma coisa só. E a gente já teve várias conversas antes dessa gravação de hoje, mas em que momento que você percebeu de que abrir o seu negócio seria a melhor opção? Porque eu sei que você já me disse isso, que você não gosta de receber ordem. Então tem essa questão de não gostar de receber ordem também com o seu próprio negócio. Que momento que foi esse, assim, que você falou, não, é esse o caminho que eu vou seguir? Então, cara, eu falo assim, a gente tem que seguir regras, mas eu não gosto de receber ordem, igual você falou. E não ia dar certo. Eu trabalhando para alguém e alguém falando o que eu tinha que fazer, eu falo, eu sou um cara muito agitado, a minha cabeça não para, eu sou muito a milhão. Como que a pessoa ia delimitar? Você tem que fazer isso, isso e isso, só. Eu não consigo. E a ideia de empreender é isso, né? Empreender não para. É 24/24, todos os dias da semana. E eu falo, foi mais ou menos por aí. E no caso, desde o começo do negócio, o Luiz já entrou de cabeça, né, na parte de growth hacking, que já era a parte que você tinha experiência, de mentoria, da sua profissão também. Uhum. Mas como é que foi isso? Desenhar os funis de captação antes de ter o negócio? Que funis que foram esses que vocês desenharam no começo? Olha, a gente... inclusive, a gente já... Muitas das coisas que estavam naquele mapa mental, a gente já alcançou. Mas ainda tem várias outras que, assim, parece meio loucura, mas a gente quer chegar lá, sabe? Mas os principais funis foi o funil, o de tráfego pago, né? Foi o principal, assim, que a gente sabia que através do tráfego pago, para a gente ter alcance, como a gente não tinha ainda nenhum paciente, então a gente precisava trazer esses novos pacientes. Eu acho que o principal funil ali da nossa estratégia, toda a estratégia ela foi construída com base em cima do funil de tráfego pago. Junto a isso, um outro funil foi o de tráfego de influência, que a gente, desde o início, a gente falou... Cara, para a gente poder alcançar certas pessoas, só o tráfego pago não vai ser o suficiente. A gente vai precisar chegar nessas outras pessoas de outra forma, que é através do tráfego de influência, que é a prova social. Daí foi aí que a gente fechou parcerias com alguns pequenos influencers, né? Nada gigantesco, mas esses são, na nossa visão, né? São os melhores, porque são as pessoas que de fato conversam com as outras pessoas, né? São as pessoas que de fato mostram um dia a dia mais real ali. Então, a gente foi atrás desses pequenos influencers e fechou parcerias com eles. E isso foi fundamental pra gente. Fundamental, porque foi aí que a gente conseguiu atingir um resultado bem legal. Muito bom.
Show de bola. E vocês têm essa mentalidade de investir, né? Porque vocês abriram um próprio negócio já, o Matheus recém-formado, colocaram dinheiro na frente, mas em que momento que vocês perceberam de que dentro da Odontofila precisava de alguém, ou de um mentor, né? Que é algo que a gente está fazendo juntos, para ajustar algum processo. O que vocês sentiam que era algum gargalo que a gente sentou e conseguimos resolver, ou que a gente ainda está resolvendo? O que você pode dizer? A gente começou assim, é aquela coisa, né? Antes feito do que não feito, né? Faz agora, depois você arruma. Primeiro começa, depois melhora. Depois melhora. A gente começou, né? Planilha, papel, assim, do jeito que dava, organizando ali. Inclusive, né, a gente tá desenvolvendo um sistema também, que depois a gente fala mais disso. Mas a gente começou dessa forma. E acho que o principal ponto ali que a gente sentia dificuldade era na parte de vendas, né, Matheus? Acho que vendas era a nossa maior dor ali, porque chegavam os pacientes, convertia, mas a gente sabia que dava para converter muito mais. Que muitos pacientes a gente às vezes perdia por bobeira. Então foi aí que a gente falou, a gente começou a acompanhar, né? A gente fez uma primeira call, né? Antes de fato fazer a mentoria. E aquela primeira call já abriu muito a nossa mente. A gente viu, olha, tem muita coisa que a gente precisa fazer. Né? Tem muitas coisas que a gente precisa melhorar, estruturar. Então, vamos por esse caminho. Aí foi aí que a gente tomou a decisão de fazer a mentoria, né? E, poxa, a mentoria já no primeiro mês, né, Matheus? Já deu foi um grande diferencial. Virou várias chaves, assim. Era aquela coisa, já tava com o potencial ali, mas a gente precisava de alguém para falar pra gente, olha, vira essa chave, vai por aqui e faz assim. Assim, com os recursos, com o conhecimento que a gente tinha, a gente já não via uma forma de exponenciar mais. Tudo que a gente sabia, a gente tinha colocado em prática, nossos planejamentos, e chegou uma hora que o consultório colapsou, não tinha mais horário para atender pacientes, graças a Deus a agenda lotou, e a gente precisava pensar, não existe a possibilidade de descartar paciente, a gente tem que atender todos, mas para a gente atender todos, a gente precisa organizar de forma interna. E foi quando a gente falou, a gente precisa de ajuda. Cresceu muito rápido, a gente não sabia o que fazer e procurou alguém que estava um nível acima. Eu lembro, acho que na nossa primeira sessão, que a gente fez algum ajuste de processo, e aí eu me recordo que, não lembro se foi na mesma semana ou na semana seguinte, que você mandou no nosso grupo que você tinha feito a sua maior venda no Pix, né? Como é que foi essa sensação para você de... Poucos dias depois a gente teve uma conversa e você já conseguiu ter essa confiança, enfim. O que mudou na sua fala com o paciente ou em você? Cara, a forma que você falou para negociar principalmente com o valor final. Passar ali um orçamento de 5, 7 mil direto. Eu nunca tinha feito uma venda de 7 mil. E eu falei, não, vou mostrar que eu já fiz várias. E vou falar com confiança. Eu falei, se tinha passado uns gatilhos de passar o valor, dar um descontinho, falar que é o valor final, dar um parcelamento. Tudo que você passou para mim, eu coloquei em prática e foi isso. Uma semana saiu a venda de 7 mil, se eu não me engano, no Pix. Nossa. Se você ficou feliz, imagina eu. Também fiquei muito feliz quando eu li aquilo. E eu lembro assim, quando eu comecei a atender, no início, tinha dia que eu atendia 2, tinha dia que eu atendia 3, tinha dia que eu não atendia nenhum. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu fazia R$250 por dia, eu falava, meu Deus, R$250, R$300 por dia. E eu estava realizado. E hoje que a proporção que chegou, igual a gente, tem dia que a gente faz 10, 12 mil em vendas, e eu falo, cara, eu nunca imaginei isso, nunca imaginei. Muito rápido, novo. Só que eu falo, a responsabilidade é grande. Tem que assumir essa bronca, que não é fácil, né, Luiz? Não é fácil. Uma outra coisa que foi muito legal também, doutor, que foi a questão das metas, né? A gente imprimiu, colocou na parede. Isso aí, parece que não, mas faz toda a diferença. Verdade. Porque você tá acompanhando, sabe, o dia a dia, você sabe qual que é a sua meta semanal, qual que é a sua meta do mês. Às vezes você tá tão perto ali da meta, você fala, poxa, eu vou dar um pouco mais de energia aqui para alcançar. Daí a gente já fala com a Ana, que nossa, é uma pessoa aí, nosso braço direito aí, que a gente agradece muito a ela, muito dedicada. Fala, Ana, a gente já faltando um pouquinho ali para fechar, vamos dar aquela energiazinha ali para conseguir. E faz toda a diferença, as metas. João, igual eu falo, a mentoria, é difícil falar que uma coisinha mudou muito a forma de pensar. É detalhes, pequenos ajustes. Isso que você passou da meta diária, cara, transformou.
Eu acordo todo dia, eu olho para a parede e falo, hoje eu tenho que vender R$3.000. Tem que acordar nessa Eu energia. vou pro consultório sabendo que eu vou vender R$3.000. Eu chego lá, cara, na batida, eu fico... e vende, tá? E vende. Tem uma frase que eu gosto que é a seguinte, ó, eu já devo ter falado para vocês. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar servirá. E a meta é muito disso. Você sabe aonde você quer chegar, o que você quer alcançar. E não adianta você ter a meta do mês, que ela é grande, toda meta tem que ser ousada, que é a meta SMART. Mas, se você divide a sua meta mensal em meta semanal, em meta diária, fica mais palpável e alcançável também. Então, é fundamental se dividir em diária, assim. Foi uma virada que eu tenho certeza que vocês vão levar pro restante da vida do negócio de vocês, que vai ser eterno, com toda certeza. Com certeza. Sim. Mas agora, me conta em relação, assim, porque muita gente tem medo de fazer dívida para poder projetar um crescimento. Como é que você enxerga essa diferença? Qual que é a diferença de gastar sem controle, mas de investir sabendo que você tem a possibilidade de colher ali na frente? Investir dentro do próprio negócio de vocês. Cara, quando você surge do zero, igual a gente não começou com recurso algum. Eu não tinha dinheiro na Foi conta. do zero. Zero. Meu pai é dentista, meu pai oferecia a sala, mas eu tinha que pagar pelo espaço. Não dava. Poderia ser o aluguel de outra sala, né? Sim, Não necessariamente do Só pai. que eu falo, não tinha dinheiro, não tinha. E eu tinha um limite no cartão. Eu falei, se tem limite, se o banco liberou aqui, eu posso. Né? Trabalhar com o dinheiro dos outros é a melhor coisa, né? no Nossa. banco. Exatamente. E eu e o Luiz, desde o começo, tudo que dava para gastar, para investir, a gente investia. E quando a gente reformou o consultório, que o consultório do meu pai era um consultório muito velho. Eu falo assim, meu posicionamento Ele tem quantos anos de formado? Cara, meu pai tem 64 anos, ele se formou com uns 30, deve ter uns 35, 34 de dentista, Ele se formou ali pelo Paraná também? no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? Só que meu pai, ele tinha um consultório, ele é um consultório de 30 anos que nunca foi reformado. Então, meu posicionamento digital era incrível e os pacientes chegavam e eu ficava desconfortável ali com o ambiente. Principalmente aquela placa de recepção à noite, piscando, parecia Nossa, ele ficou filme de terror. traumatizado com a placa, né? E eu falei, não, eu vou reformar. Só que não tinha como eu reformar tudo à vista, né? Então, qual que foi o passo? Eu comprei a cadeira odontológica no boleto. Sem caixa. Sem caixa. Eu precisava de um carro, porque eu estava morando em Arapongas. Eu comprei meu carro 100% financiado. O dinheiro do tráfego, ou comprava resina ou gastava em tráfego. A gente rodava em tráfego e levava o material como dava, até o limite. E os cartões de crédito estourou tudo. E eu falei, agora tem que dar um jeito de pagar. E eu falo assim, graças a Deus, eu fui para Apucarana pagando aluguel, os cartão endividado, com boleto para pagar, sem nada na conta. Falei, agora eu vou fazer. E fiz, cara. Eu vou falar. Só que eu passei um período complicado. Muito estresse, muita conta, muita dívida. Você acorda ali sabendo igual tá devendo R$150 mil e sem ter nada, e você tem que dar conta de fazer esse dinheiro. E deu certo. Mas um adendo, nesse ponto, eu sinto que talvez o Luiz seja que complementa nesse ponto de menos preocupação e ansiedade Ele também, me acalmava, né? tá? A gente sempre... Porque além de sócios, né? Primeiramente, a gente é amigo. Então, poxa, várias horas e horas conversando, né? Dias de madrugada, às vezes de noite estava ali, fazia call e conversava e alinhando. E vamos por aqui, tá dando certo, não vamos desanimar. Acho que essa nossa união fez toda a diferença. Ele também, porque eu também passei por, poxa, vários momentos perrengue, assim, ansiedade, tudo. Será que vai dar certo, né? E a gente, um ajudou o outro, sabe? Passar por essas dificuldades, esses problemas. Mas é uma mentalidade muito diferente que vocês tiveram desde o começo. Porque o que a gente mais vê é a pessoa fatura, mas tira tudo. E eu sei que vocês têm um prolabore definido, né? Que vocês deixam o dinheiro em caixa da empresa para poder fazer um reinvestimento na empresa. Sim. Mas qual que é a lógica? Se essa empresa está me dando frutos, o que isso quer dizer? Que a terra é fértil. Então, vamos plantar mais nessa terra para nascer mais dessa fertilidade também. Exatamente. Inclusive, João, uma coisa que foi até o momento que a gente falou assim, a gente tem que fazer a mentoria com o João. Quando a gente teve aquela conversa e você falou sobre a mentalidade, se você lembra. Falou sobre acordar cedo e, tipo, poxa, não vou olhar notícia ruim, eu vou começar Vendedor o dia é assim. com a mentalidade positiva. A gente sempre teve isso, né, Matheus? Sempre, cara, atrair aquilo que você quer, sabe? A palavra tem poder, A palavra né? tem poder, exatamente. Sempre, poxa, Deus à frente de tudo na nossa vida. Sempre, o primeiro lugar, Deus, sabe? A gente tá aqui hoje é graças a Ele. Isso faz diferença. A gente não estaria aqui se não fosse por Deus, sabe? E essa mentalidade de que, poxa, as coisas vai dar certo. Tá um período difícil agora? Você tá passando pelo deserto? Continua atravessando. Que você vai passar por ele. Ele é necessário. Ele é necessário. É ali que forja o seu caráter, sabe?
Cara, igual, querendo ou não, dinheiro mexe muito com a cabeça. Você ter conta e não ter recurso. Isso mexe. E a gente sabia que a única forma de trazer receita era através do tráfego pago. E a gente chegou uma hora que a gente tinha R$ 600 na conta. Vou colocar R$ 600 em tráfego, vamos comprar material. E a gente tinha que ficar nessas escolhas, né? E eu falava, Luizão, vamos abaixar o tráfego esse mês. Luizão, vamos diminuir. Ele, não. E eu falo, cara, né, eu sei que tá tendo que se virar aqui. Ele vai, confia. E ele otimizando campanha, e ele se virando, e deu certo. Nossa, incrível, né, essa história toda. Mas como que foi, assim, a primeira campanha, o primeiro lead, o primeiro fechamento? Você vai lembrar dessa história ou não? O primeiro paciente que veio da internet? Clareamento. Eu falo assim, a gente precisava de algo com pouca hora clínica e que tivesse boa margem. E um recém-formado não sabe fazer muita E coisa. é um objeto de desejo, né? Quem não quer deixar o dente mais branquinho? E a gente começou a rodar tráfego de clareamento e limpeza. É o que tem o custo baixo, você faz em poucas horas e dá retorno. E todo mundo precisa, todo né? mundo. E hoje, a gente investindo muito mais em tráfego, a gente tem campanha de limpeza e clareamento até hoje. É o que mais vende. Mas só para fechar o que a gente estava falando em relação à mentalidade, que o Luiz trouxe esse ponto, porque se eu quero vender algo para alguém, se eu acordo e ligo uma notícia ruim, o Brasil está em crise, não sei, política, isso, aquilo, você já vai... No mundo das vendas, ou você contamina ou você é contaminado. Então, no caso, nós temos que contaminar os outros e não sermos contaminados por eles. Então, você tem que acordar nessa energia, coloca a música que você mais gosta, mentaliza a sua meta do dia, quais ações que você vai fazer para poder chegar mais perto da meta. E no primeiro mês que a gente fez a mentoria, que vocês definiram a meta, vocês bateram a meta, né? Batemos. Olha só. E já foi algo acima do que vocês estavam faturando, salvo engano, né? Nos outros meses. Sim, sim. O nosso recorde de faturamento, se eu não me engano, era R$ 40 mil mensal. Aí o primeiro mês de mentoria, quanto que foi? Você lembra o exato número? Bateu 54 mil. E no segundo mês de mentoria, a gente bateu 60 mil. Seguimos 2 meses com 64, 65 mil. Terceiro mês, 67 mil. Isso líquido, né? Bruto, não. Isso... Bruto. Mas sem contar as maquininhas, porque passou de 70 mil. Passou. A gente tira a taxa de maquininha, imposto, não contabiliza, né? Vocês estão em crescimento constante. É. E, inclusive, estão expandindo a operação agora também, né? Como é que já iniciou? Como é que tá a parte de obras lá? Tem projeção? Ou ainda não? A gente estava conversando com o arquiteto ontem, né? Ele foi lá, fez o projeto, vai passar o orçamento. A gente fez alguns orçamentos e agora, em fevereiro, a gente vai colocar mais 2 cadeiras para rodar. Então, você vai sair de 2 para 4 agora. Isso. Já vai dobrar o número de cadeira, consequentemente, já tem uma possibilidade de dobrar o número de atendimentos também. Bom demais. Mas, Matheus, você é um dentista jovem. Você se formou em 2024. E você mesmo colocou, você já era uma autoridade no digital. Houve algum conflito na sua cabeça de algum sabotador, por exemplo? Acabei de me formar, mas já estou me posicionando como autoridade, ou não? Você já levou jeito e já foi para cima? Cara, desde a faculdade, eu sempre fui muito esforçado. Então, eu sabia que o que eu estava fazendo bem feito. Então, eu me colocava como autoridade de clareamento. Eu estudei e pesquisei muito. Então, realmente, eu sabia o que eu estava fazendo. E limpeza, restauração, eu desenvolvi a limpeza da forma que eu achava mais legal possível. A limpeza de 4 etapas, limpeza fila premium. Restauração, sempre usando os melhores materiais. Então, se você faz bem feito e usa um material bom, você é referência, você é autoridade. Não tem como dar ruim, dar errado, né? E teve a criação do método, né? Virou o método fila white, branco máximo. Essa foi a ideia sua? Eu ia bem a próxima pergunta. A gente tinha que criar algo, né, diferente. Poxa, clareamento, todo mundo faz. Então vamos criar um nome diferente. Metodologia, isso vem do mercado digital, né? O dentista acho que nunca ouviu falar disso na faculdade. Tinha que ter um produto, né? Um nome. Uma porta de entrada, assim. Exatamente. E como é que funciona vamos dizer, o laboratório da Odontofila? Como é que é essa divisão de funções? Porque o Matheus fica na linha de frente, você fica na parte de estrategista, no back, ADM, tráfego, marketing. Como é que é essa divisão de funções, assim? Você consegue levar tranquilo? Me conta um pouco do dia a dia disso. Sim, sim. Então, meu dia a dia é bastante corrida. É aquela coisa de começar ali 7 horas da manhã e sabe Deus a hora que vai parar. Não tem hora pra parar, não. Mas a gente geralmente... Mas o Matheus foca no mocho e você foca na Exato. parte de estratégia, financeiro, ADM. Eu tenho alguma ideia ali, eu dou uma rabiscada, chego com o Matheus, vamos conversar. Aí a gente senta, conversa, alinha. E a gente dificilmente
gosta de ambiente convencional, vamos dizer assim, né? Pra colocar... Eu vou dar um exemplo, né? Que nem a gente tá aqui em São Paulo, a gente ontem foi lá no edifício Martinelli, né? E a gente já começou a falar sobre... Não tem como, a gente não consegue desassociar Vocês trabalho de vida... no momento de lazer, mas acho que empreendedor é isso, não para, né? Tá o tempo todo trabalhando. E é gostoso isso, né? Tava no meio da festa lá, som alto e o Luizão. Meta de segundo semestre. A gente vai ter que alugar uma sala aqui em São Paulo. Eu vou começar a vender lente aqui. Eu vou vir em 3 dias fazer 30, 40 lentes. Começamos a fazer conta, começamos a pensar, sabe? A mente tá o tempo todo ligada nisso, assim. A gente não desliga, assim. Não tem... aqui é fora do trabalho, aqui estamos trabalhando, né? Então a gente sempre tem oportunidade, tem alguma ideia, a gente já conversa, já faz uma ligação, já começa a estruturar, desenhar, rabiscar, pega o que tem na mão ali, um lápis, papel mesmo, e vai. E depois a gente bota em prática e vê se dá certo, testa e deu certo, já era. Até foi um conteúdo que você fez, agora nós estávamos no CIOSP, né, que é o Congresso Internacional de Odontologia, e eu vi uma das entrevistas que você fez, salvo engano, com o Dr. Pedro Neto, e aí ele colocou para você que sonhar pequeno e sonhar grande é igual, mas tudo parte de um sonho, uma visualização, né, você visualizar que é aquilo que você quer. E é muito ligado com aquilo de meta que a gente estava colocando. Então, sonhar grande, sonhar pequeno, você tem que sonhar, tem que ter ideia, mas coloca no papel, traça uma execução. E aí que os negócios surgem, né? E as expansões também. Então, foi muito bacana isso, né? Uhum. Mas qual que é a importância para você, eu quero começando pelo Luiz, de ter um processo de vendas amarrado com a recepção? Por exemplo, o paciente sai, não fecha hoje, mas eu tenho que fazer um follow amanhã. E o que você acha que o dentista perde não dominando os indicadores básicos de funil de vendas, custo de aquisição, ticket médio? É basicamente você ficar às cegas, 100% às cegas. Você está na sorte, né? Quando você não tem indicadores, você vai estar 100% na sorte. Porque quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, né? Então, acho que os indicadores é o que move a gente, é o que direciona. A gente sabe aonde a gente tem que apertar mais, aonde tem que focar. Isso aqui eu vou tirar um pouco agora, vamos olhar para cá. Então, é o nosso painel de instrumentos ali do avião, sabe? Pra gente manter ele em voo, a gente tem que estar checando cada número, cada coisa, para saber se a gente está na direção certa. Nada disso a gente aprendeu na faculdade, né, Matheus? Nada disso. A gente sai da faculdade, eu sempre digo isso, malemar fazendo bem feito uma restauração. Eu falo por mim, na verdade, não posso generalizar, mas as minhas restaurações não saíram perfeitas nas primeiras vezes depois que eu me formei. Imagina só indicador, processo de venda, falta um pouco disso, né? Ou será que é no campo de batalha que se aprende mesmo e a gente sai batendo cabeça da faculdade, né? Uhum. Você saiu já 100% da faculdade fazendo restaurações, aquela MOD complexa ali, ou foi também um processo de evolução? É um processo de evolução. É difícil a gente falar que até hoje eu faço tudo perfeito, né? A gente aprende todo dia, a vida é uma evolução constante. Hoje a gente está aqui, então alguma lição e aprendizado a gente vai tirar disso aqui hoje. Uhum. Mas assim, é difícil a gente ser perfeito. E uma coisa que você fala muito, João, é esses processos da recepção com atendimento. Eu falo, se a gente não tem um processo bem definido, a gente está deixando dinheiro na mesa, né? Porque, querendo ou não, eu atendi, eu avaliei, eu trabalhei. E se o cara some do mapa, eu não sei onde ele tá, eu trabalhei à toa. Teve a hora clínica, né? O custo fixo, tem a Ana que tá lá, energia, você também uma hora sua vale. Uhum. Então, se eu atendi ele, abri o campo, o material estéreo... Luva, sugador, gás... Eu preciso ir até o fim. E, igual você falou, as grandes redes do Brasil, que são milionárias, são desesperados por venda, vai atrás, paciente liga. Porque o meu negócio pequeno, não posso mandar mensagem, correr atrás, oferecer um desconto, trazer para o consultório, negociar de novo. Isso não é vergonha. Isso é... Se o cara veio atrás de mim, ele tem interesse. Enquanto ele não falar, não quero fazer o tratamento, é meu direito ir atrás e oferecer uma condição especial para ele. Uhum. E ninguém vai no dentista passear, né? Ele tem uma necessidade. Então, basta... É uma questão de conexão, toda venda só acontece com relacionamento e conexão. Então, é muito uma troca de energia, mas existem algumas técnicas, né? O rapport, que a gente já falou, para você se conectar ainda mais com aquele paciente que está na sua frente. Mas os principais indicadores que eu vejo hoje que a gente precisa dominar como dono de clínica seria o nosso custo por lead, que é o básico. Depois disso, a nossa taxa de agendamento, né, que é a nossa CRC que nos auxilia, a taxa de comparecimento, a nossa taxa de conversão também na avaliação é fundamental e o ticket médio. Eu acho que se
O dono de clínica, já a partir desse início, ele já vai conseguir ter algum controle e tomar decisões de quais parafusos eles precisam acertar. Um que a gente bateu muito na tecla no começo foi sobre o ticket médio, né? Que também vocês entraram com um ticket médio um pouco menor e aí a gente já conseguiu subir muito frutos também daquela confiança que você teve no seu processo de vendas, né? E hoje você está sempre ligado nisso do ticket médio também, né? Eu falo assim, hoje o ticket médio do meu consultório não é absurdo. Hoje Mas ele vem crescendo. a gente está com um ticket médio de R$1.000. Mas graças ao tráfego, como tem muito fechamento todo mês a gente fecha de 70 a 70 novos clientes, né? Então, mesmo que a gente não tenha esse ticket médio extremamente alto, a gente consegue faturar legal pelo tempo de trabalho. Porque assim, hoje a gente faz uma limpeza, a gente cobra um valor justo pelo que eu entrego, R$350. E a gente entrega ali em 40 minutos, 50 minutos. Então, é igual você falou, não só ticket médio, mas calcular a hora clínica. Batendo a hora clínica ali, fica legal. E você é o influenciador do seu próprio negócio, né? Tem muitas pessoas que demoram para virar essa chave de que ele precisa ser o influenciador do próprio negócio dele. Vou dar um exemplo. Existem clínicas que não produzem os seus próprios conteúdos. Elas ficam à mercê de uma agência terceira, parceira. Elas não delegam. Como é que... Não é delega que se fala, mas é delarga. Eu vou delargar o meu marketing, sendo que eu tô na ponta, eu conheço o meu público, eu conheço a persona que eu quero impactar, o meu avatar. Como que eu vou delargar para uma agência? Ah, faz aí, faz o meu criativo aí, faz o meu vídeo. E a gente tem exemplos nos tempos atuais, o próprio Cariani, por exemplo. Mais de 5 mil publicações no Instagram. O faturamento dele deve ser mais de 200 milhões por ano, creio eu. João Adib, mais de 5 mil publicações também. Empresa que está faturando 2 bi, a CIMED tem meta de faturar 10 bi. Então, continuar, né? Você não pode desanimar. Você é o influenciador do seu negócio. Você é o maior marqueteiro do seu negócio. Lógico, você tem o Luiz, né? Com todas as estratégias, mas você tem que continuar firme e sempre estar produzindo seus conteúdos. Inclusive, vocês estão com social media agora interna dentro da clínica, né? Sim, isso foi uma necessidade que a gente viu que a gente precisava começar, não delargar, mas delegar algumas coisas. Né? Principalmente essa parte mais de... operacional mesmo, né? A gente pega, junta as ideias. No começo do ano, a gente fez ali todo o nosso calendário editorial do que a gente vai... As datas sazonais, o que a gente espera, no que a gente quer focar, que agora o nosso foco estão sendo as lentes em resina. Então, a gente conversou com a nossa social media, passou para ela, olha, a gente quer focar nisso e por essa direção. Fizemos o manual da marca para ter ali, né? Vamos seguir usando essas fontes, essas cores. E daí a gente segue dessa forma. Só que sempre... em conversa com ela, passando ideias, ela faz, manda pra gente, tipo, legal, né? De garantir, a gente tá próximo, né? Pra garantir que tá seguindo o que a gente estipulou ali como objetivo. Muitos têm bloqueio criativo, né? O que eu vou criar de conteúdo? Mas algo que talvez para quem ainda não faz os seus próprios conteúdos é ter uma mentalidade de documentar o que já acontece na rotina do consultório da clínica. Por exemplo, algo super simples que até mesmo a pessoa mais tímida do mundo poderia fazer seria uma foto com o seu paciente, né? Na sua recepção. Já é um grande avanço. Muito melhor do que aquelas posts estáticos prontos que você delargou para um terceiro fazer para você. O que comunica mais? A gente pode até reparar em feed de Instagram. O que tem mais like? Que é mais engajamento? Que é isso que a gente quer. Uma arte ou uma foto com o paciente? Logicamente que é a foto com o paciente. Porque aí a gente tem a possibilidade que o vizinho, o parente, o primo veja que ele está ali. Gera um efeito indicação. Exatamente. Né? Porque daí é mais um ponto de contato também do futuro paciente com a nossa marca. Sim, uma coisa legal também que a gente sempre, desde o início, a gente faz é mostrar o lifestyle do Matheus nas redes sociais. É uma rede social, tem que ter isso. Exatamente, tem que ter. Ali que as pessoas, elas criam vínculo, né? Ali que ela vai olhar e falar, poxa, tô gostando de acompanhar, não só pelo conteúdo odontológico, mas também pelo lifestyle, né? Dia a dia. A gente sempre, desde o início, focou em produzir esses conteúdos. Agora eu quero falar de um outro assunto que foi uma dor de vocês, mas que ao invés de vocês também delargarem essa dor, vocês resolveram dentro de casa, graças também a um back que o Luiz tem, né, com o networking dele, mas também com a ajuda do Matheus. Vocês sentiram na pele a dificuldade de não ter um sistema que está alinhado com marketing, vendas. Foi daí que surgiu esse novo negócio de vocês, a JL Sales? Sim, exatamente. Como que foi que começou a empresa, né? As duas foram meio que criadas na mesma época ali,
nos mesmos dias, né? Deixa eu dar um contexto um pouco melhor. JL Sales é um sistema próprio que vocês estão desenvolvendo, um software de gestão, que além do software de gestão, agenda, cadastro de paciente, terá também um CRM integrado. Eu estou falando como leigo, o Luiz vai falar melhor agora, um CRM integrado com API oficial, agente de inteligência artificial. Então, Exato. além desse negócio, né, de vocês da clínica odontológica, vocês estão desenvolvendo um sistema não só para vocês utilizarem, mas também para abrir para o mercado, né? Fala um pouco mais sobre o sistema, Luiz. Exatamente. O sistema, como você falou, a gente olhou para o mercado e viu que não tinha nada que oferecesse tudo o que a gente precisava. Então, o JL Sales, ele nasceu com esse objetivo de ser um sistema único. E ninguém quer sair contratando um monte de coisa diferente, né? Um monte de ferramentas. Um CRM, um software de gestão, um agente de IA. Exato. Então, você conseguiu centralizar tudo numa única solução. Em uma única solução. Então, ele veio com toda essa parte financeiro, CRM, toda essa parte IA, né? A gente tem o nosso outro sócio, o Kelvis, que, poxa, ele é um desenvolvedor... Trazer o muito Kelvis aqui. tem que Uma vir próxima também. oportunidade a gente vai falar só sobre o JL Sales. Exato. Inclusive, um abraço pro Kelvis. Tá lá Kelvis, em estamos te esperando, hein? Que é a visão. Kelvis é um cara muito inteligente, ele é programador sênior, né? Tem anos de experiência, então ele veio com esse know-how dele pra gente desenvolver o Matheus, né? Com a parte odontológica, então a gente fez muito teste, a gente tentou criar o odontograma pra gente, né? Que seja o perfeito, o que é o mais fácil de utilizar, o que vai ser o mais prático ali e funcional no dia a dia. Então toda essa parte odontológica e também daí a parte financeira, a parte de IA, né, tá dentro do sistema. Então, a ideia do JL Sales, agora ele está em fase de teste, né? Já está em fase final, a gente já quer soltar ele para o mercado nas próximas semanas. Mas aí. isso é interessante, que você está testando dentro do próprio negócio, não é algo que você está soltando no mercado, que a gente vê muito por aí. A pessoa, primeiro a gente vende, depois a gente entrega. Mas no caso de vocês, não. Vocês estão primeiro melhorando a entrega, melhorando o produto, internalizando esse processo para depois abrir para o mercado. Sim, a gente está sentindo na pele os problemas que está dando no dia a dia. Inclusive, a gente está trocando de infraestrutura dele agora, a gente está indo para a AWS, que é uma infraestrutura muito mais robusta para aguentar a carga ali do sistema, né, de pessoas logadas. Então, a gente está tendo todo esse cuidado para realmente fazer algo que a gente vai usar, né? Não quero vender alguma coisa para uma pessoa que, no final das contas, não é bom, mas que a gente usa no dia a dia, que para a gente é muito bom. Então, a gente está tomando todo esse cuidado no desenvolvimento do sistema. Isso mostra a essência de vocês, porque na odontologia não é um produto, né? A gente trata o ser humano. E é muito... Eu sempre digo essa frase, vamos tratar os nossos pacientes como a gente trata alguém da nossa família. Então, a essência de vocês é essa. Você não quer vender qualquer coisa ou entregar qualquer tipo de trabalho. Porque, às vezes, é muito pejorativo. Os dentistas no Brasil, a cultura do brasileiro é não gostar de vendedor. E na odontologia, muito mais também. Mas não é que a gente só quer vender mais para o paciente. Não, a gente quer, de fato, ofertar tudo o que ele precisa, mas toda empresa precisa faturar, precisa vender. Mas o que você diria, Luiz, que é os principais diferenciais do sistema de vocês frente aos que já tem no mercado? O que vocês não encontraram, né, nos sistemas que já existem, que você está implementando agora no JL Sales? Acho que o principal é a parte do CRM integrado com WhatsApp e agenda e odontograma. O que acontece? Né? A gente tem uma grande dificuldade, qualquer empresa, né, que trabalha com vendas, que usa CRM, que é do vendedor preencher o CRM. Tem muita dificuldade nisso. O JL Sales, ele vem ao contrário. Quando uma pessoa chama a gente no WhatsApp, o WhatsApp já está dentro do sistema. Então, quando uma pessoa chamou, ele já virou um lead dentro do sistema. Não precisa ir lá e cadastrar. E cadastrar na mão e colocar informações. Ele já vai pegar as informações que já tem ali no WhatsApp básica, o nome, o telefone, e vai criar um pré-cadastro. E ele já vai estar ali, em algum momento, na posição do funil. Agendou. Ele já vai automaticamente, lá no funil do CRM, já movimentar ele para que o agendamento já foi feito. Tudo integrado. Tudo integrado. A SDR, CRC, no caso, não vai precisar manipular. Agendei essa pessoa, ela não precisa clicar e arrastar. Exatamente. Não, já vai automático. Já vai tudo automático. Aí aquele paciente foi lá, atendeu, já vai chegar ali com o Matheus, ele vai fazer a parte do odontograma, anamnese e tudo mais. E é o mesmo paciente desde o começo. Você não vai ter uma informação, o CRM com uma informação, o WhatsApp com outra informação, a parte das consultas com outra. Não, tá tudo junto. Tudo numa integrado. aba só. Tudo integrado. Porque daí você tem... essas informações fica muito mais fácil, que daí você para de perder tempo tendo que olhar para número, fazer conta, né? Montar relatório para tomar decisão
e você já começa a olhar para indicadores já pronto ali para você. Em tempo real, né? Em tempo real. Dentro do seu fluxo, do fluxo de trabalho dos vendedores, o fluxo de trabalho da clínica, o sistema já vai automaticamente se alimentando e deixando tudo preparado para daí você olhar para uma dashboard e saber se está indo para o lado certo ou não. Né? Se quiser fazer um plano de ação, eu vou entrar em contato com os orçamentos em aberto aqui para a gente fechar, poxa, para bater a meta da semana. Você já vai ter isso pronto ali, já vai saber exatamente para quem você ligar. Inclusive, o sistema já tem também parte de disparo de mensagens para ajudar a auxiliar nisso. Nossa, mas você falou do ponto do dashboard, eu acho que é um diferencial também, esse layout responsivo, né, que vocês estão elaborando. Sim. Traduz isso para quem não tá muito ligado nesses termos. Layout responsivo, em termos leigos, o que você quer dizer com isso? O layout responsivo é aquele sistema que você, intuitivamente, você sabe aonde você deve clicar. Você não precisa ler um manual, digamos assim, né? O sistema já, através do UX e UI design, você já sabe intuitivamente em qual botão clicar, aonde você vai, aonde você clica. Isso é um dos conceitos, né, da responsividade. E também a questão mobile, que tanto você no computador você consegue trabalhar, no tablet, no celular. Você consegue acessar e ele vai estar altamente responsivo, não vai ter dificuldade em manipular o sistema em qualquer um desses dispositivos. Quais dores que esse sistema vai resolver para os donos de clínicas nos tempos de hoje? Eu vou falar algumas e você complementa você também. A parte do funil de vendas vai ser muito fácil, né, aplicar e poder visualizar isso. A parte também de resgate, eventualmente de orçamentos em aberto ou pacientes que não vêm para a nossa clínica há mais de 6 meses, 12 meses. Então, com poucos cliques, você já vai conseguir ter essa lista desses pacientes que não te visitam há mais de 6 meses. Também a questão, de repente, de não precisar ficar manipulando várias abas, às vezes distrair a nossa secretária, né? Porque ela não precisa sair do WhatsApp, vai para cá, vai para lá. Então, tudo num lugar só. Uhum. Né? Qual dor mais será que vai ser solucionada? Eu acho que a principal, né, além dessas que você comentou, é a questão de você, do dono de clínica, não precisar sair contratando nenhum outro sistema. Vai ter o financeiro, vai ter a parte de estoque, tudo dentro de um lugar só. A parte de emissão de notas, a parte da central do contador, que vai ter um acesso para o contador emitir as notas ali, né, por dentro do sistema. Então, acho que o foco dele é unificar tudo em um lugar só. E parar, às vezes, de perder tempo, né? Preenchendo ferramenta e começar a olhar realmente para indicadores, olhar realmente para a direção. E o que você pode dizer para o dentista que ainda faz tudo no papel, na agenda de papel? Que não tem um sistema, que não tem nem planilha. Ele tá perdendo muito tempo do dia dele. Tempo esse valioso que ele poderia estar trabalhando nas redes sociais. Nosso ativo mais caro, né? O ativo mais caro. Poderia estar trabalhando nas redes sociais dele. Pensando em estratégia para crescimento. Né? Ele tá ali perdendo tempo, usando papel. Às vezes tem uma planilha, mas a planilha também, né, perde tempo ali. Então, é ganhar tempo, né? Isso é o mais E se a gente importante. tem essa possibilidade, né? Ao invés de, eu ter que abrir uma gaveta, sair olhando ficha por ficha... Mas não, eu posso simplesmente que o sistema me notifique, ou que eu dê 2 cliques e eu já saiba aquilo que eu estava procurando, né? Uhum. Eu tô vendo que vocês estão construindo nesse sistema e eu tenho certeza disso, que eu vou fazer uma parceria com vocês e que vai ser o sistema oficial que eu vou recomendar para toda a minha base, para os espectadores desse programa daqui em diante. Mas, Luiz, o que você acha que a IA vai facilitar no dia a dia do dentista, integrando no WhatsApp para não perder lead, para ele não perder dinheiro, né, dentro do JL Sales? Como que a IA integrada com o WhatsApp vai ajudar o dentista a não perder mais lead? Como é que ela vai entrar nessa jogada? Imagina que você vai ter um vendedor 24/7, feriado, finais de semana, você vai ter aquele seu vendedor ali. E não é aquela IA chata de, digite o número tal, aí ela se perde. Não, a gente está tomando todo o cuidado para que essa IA seja o mais próximo possível de uma conversa natural com o humano. Então, a gente está tomando todo esse cuidado para que seja desenvolvido dessa forma que a pessoa consiga chamar e realmente, né, a percepção do paciente seja que ele está conversando com um humano do outro lado. E a IA vai preparar todo esse lead, vai deixar tudo, montar todas as informações, vai passar as informações para ele, já vai dar a possibilidade de agendar. Muitas vezes a IA já vai conseguir fazer o agendamento. Ou se não, já no dia seguinte, a vendedora já chega, já vai estar com os leads preparados ali para ela já sabendo o que conversar com cada um. Você chegou a atender lead no começo da clínica? Quem que fazia esses primeiros atendimentos dos leads? Eu atendi muito lead. Eu fazia muita ligação, eu fazia tudo no começo. Mas é assim, né? Não tem como. Quando a gente começou a dar certo o tráfego pago e eu entendi que eu precisava fazer esse follow-up, ligar, mandar mensagem, nossa, eu endoidei.
Eu não sabia se eu atendia, se eu mexia no WhatsApp, se eu conversava com o cliente. E eu suportei isso 2 meses. Depois de 2 meses, eu tive que chamar uma amiga minha para ajudar, né? A Tami. A Tami me mandou um salve, que foi a primeira que teve aí com a gente, ajudou muito. E, nossa, cara, no começo era bem bruto. A gente tinha uma planilha de resgate, nome, telefone e o interesse da pessoa e só. Tinha que ligar, tinha que mandar mensagem até ter um retorno. E agora a gente faz, com o sistema vai estar muito mais intuitivo. Você saber quantas vezes você entrou em contato, qual foi o motivo, de onde surgiu esse lead, se ele já veio ou não para o consultório. Porque a planilha falta muita informação, é uma imagem muito ampla. É porque depende de um ser humano ali preenchendo, né? Muitas vezes, ou por mais tarefas que ela tem que fazer, ou por esquecimento. E a gente também é difícil ficar também acompanhando tudo no dia a dia, no minuto a minuto, né? Uhum. Nossa, mas eu lembro no começo, eu precisava... No começo, nossa, precisava fazer um dinheirinho, eu não sabia o que fazer. Eu saía ligando para todos os pacientes. Clareamento de 500, se você fechar agora, mandar um sinal nessa ligação, eu te faço R$400. Fiz muito isso. Acho que tem que explorar mesmo. Uhum. Mas e no começo, então, você viera CRC, dentista, administrador, operador, fazia de tudo. Uhum. Show. E quando foi a primeira contratação, assim, que vocês fizeram? Foi a Ana? Não foi a Tami. Foi a Tami. A Tami, não, depois da Tami. Aí passou uma outra funcionária com a gente, que também ela era especialista em venda, só que ela chegou com a gente e ela veio para suprir essa demanda do WhatsApp. Então, ela trabalhava com a gente, trabalhava em alguns outros lugares, né? Mas chegou um momento que isso não suportava. A gente precisava de alguém ali o dia inteiro para conversar, mandar ligação, confirmar. E ficavam uns vácuos no WhatsApp, um período sem responder o paciente. E o pessoal hoje está muito ansioso. Eles querem uma resposta imediata e rápida. E, na verdade, a primeira impressão é a que fica. E a gente sabe que existem outros anunciantes do mesmo nicho que o nosso. Em Apucarana, em São Paulo, em todo lugar. E para o lead, qual é a primeira impressão que ele terá do nosso negócio? É o atendimento. Uhum. Então, se eventualmente uma clínica XYZ, vizinha de vocês lá, que vamos imaginar que o dentista que está lá é pior tecnicamente que você, certo? Mas se o atendimento do lead for melhor, na cabeça do lead, essa clínica aqui é melhor, porque a primeira impressão é a que fica. Às vezes o lead procura no Google e manda mensagem para 3, 4 clínicas de uma vez. A que responder e agendar primeiro é que ele vai. É um leilão, já começa esse. Inclusive, a gente sempre instrui a Ana a mandar áudio, às vezes fazer ligação. E a gente recebe muitos elogios, né? Dos pacientes Da Ana, né? Da Ana, do atendimento Nossa. dela, que faz A toda Ana, eu diferença. falo assim, é excepcional. É uma peça ímpar hoje no processo, na operação. E, cara, supriu todas as expectativas que a gente tinha em cima dela. Exatamente. E no primeiro mês de operação da Odontofila, vocês imaginavam que em 2 anos vocês já teriam atingido esse número de faturamento, que vocês já estariam em expansão? Não imaginava? Era algo muito distante? A gente, assim, sabia que era possível, mas a gente sabia que tinha um longo caminho para trilhar. Só que a gente se surpreendeu na velocidade que a gente conseguiu atingir o faturamento que a gente atingiu. Parece que foi aquela coisa, né? Os primeiros degraus foram os mais árduos, os mais difíceis. Parece que não passava, assim, sabe? De um mês para o outro e tal. Agora parece que tá muito mais exponencializado. Tá indo mais rápido, sabe? De um mês para o outro. De um mês a gente faturou 50, do outro 65, por exemplo, sabe? Isso era o que a gente... 15 mil, que foi a diferença. Isso era o que a gente faturava às vezes no mês, antigamente, sabe? Sim. Nossa, eu falo assim, eu e meu pai sempre discordou muito. E eu falava pro meu pai... Gerações diferentes, né? Eu acho que quase todo mundo deve ser assim. Meu pai, como dentista, que só tinha paciente por indicação ou convênio... E funcionava bem, né? Antes da internet chegar forte. Funcionava. Então, assim, meu pai foi um dentista muitos anos, só trabalha com indicação ou convênio. Eu, recém-formado, eu falava, pai, eu vou faturar R$100 mil por mês. Ele disse, você tá louco, você tá em Apucarana, coloca o pé no chão, o que você tá pensando? É igual lá do sonho, né? Do mapa mental que vocês fizeram. Igual eu falo, a minha Porsche tá chegando. Eu falo assim, não existe chance de eu morrer e não ter comprado minha Porsche. Eu sinto dentro do meu coração que eu vou ter uma. Eu falo pro meu pai, ele dá uma risada, volta pra realidade. Será que ele vai Matheus. querer dar uma voltinha? Ah, vai. Eu vou ter que soltar a chave, Edilson, ó, tá a chave da Porsche, vai dar uma volta aí, ó. Eu vou fazer isso, ele merece. Edilson, ele vai conseguir, Edilson. E é isso, é sobre acreditar. É verdade. É o poder da palavra, né? A palavra tem poder, você visualizar a meta, enfim, você servir ao próximo, ser instrumento, né, de Deus com as suas mãos através do seu trabalho na vida das pessoas, e é esse o caminho que vocês estão trilhando.
o dinheiro e bens materiais são só consequências. E no final é tudo emprestado também. Mas vocês vão usufruir, vão desfrutar de tudo que tem de melhor, mantendo essa constância. Tenho certeza disso. Isso é uma coisa, João, que desde o começo a gente sempre falou. Quando a gente começar a ganhar dinheiro, desde o começo, a gente ganhava pouquinho, a gente sempre ajudou o próximo. E é algo que a gente sempre falou. Vocês fazem, né? Vocês têm tipo de ação, Temos. ação social lá, né? Sim, do Canil, lá de Apucarana. Aonde tem a Casa dos Anjos. Em Casa dos Anjos. No final do ano a gente foi pra Londrina, fez uma doação em uma comunidade carente. Isso é algo que a gente, desde o começo, a gente falou, cara, se a gente tá aqui, foi Deus que colocou a gente aqui. Então a gente tem que honrar. E quanto mais a gente for abençoado, mais a gente vai abençoar a vida das outras pessoas. E isso prova algo de que o nosso posicionamento na internet, a gente atrai pessoas parecidas com a gente. Porque o que vocês estão falando aqui é exatamente o que eu prego no meu dia a dia também. Então, eu volte e meia, eu falo isso na rede social, eu me posiciono consequentemente, não somente por eu ter falado, talvez vocês nem tenham visto eu falar a respeito disso, mas é algo que também Deus vai preparando que pessoas, né, parecidas com a gente vão nos cercando. Da mesma maneira que se você é totalmente ao contrário, aquela velha frase que é clichê, mas é verdadeira. Me diga com quem tu andas que te direi quem tu és. E eu acho que a gente vai trazendo essas pessoas para perto da gente. Por isso que é importante você continuar sendo influenciador do seu próprio negócio e posicionando também. Concorda? Com certeza. É isso aí. E me fala sobre esse ano, então. A meta desse ano é começar essa reforma, expandir o consultório, ajudar mais pacientes. O que vocês idealizam, estão idealizando que chegue no final desse ano de 2026 e vocês tenham alcançado juntos na Odontofila, no JL Sales, enfim, qual que é o que vai brilhar os olhos de vocês para esse ano? A ideia inicial é não surtar, que é muita coisa, mas a gente consegue. É concluir a reforma, colocar nossas 4 cadeiras lá. A ideia de segundo semestre é vir começar a atender aqui em São Paulo, a gente vai começar a fazer lente por aqui. E o que você fala? É isso aí. A gente, inclusive ontem a gente conversou sobre isso, né? De vir para São Paulo, né? Começar a fazer as lentes aqui, lançar o JL Sales no mercado, né? E, poxa, acho que é isso, né? Eu acho que não seria ousadia falar que esse ano vai ser o primeiro ano que a gente vai faturar 1 milhão, 1 milhão. anual. Ano passado, a gente fechou com um pouco mais de 500 mil faturados, né? Então, esse ano a gente No segundo mês de operação, né? São poucas empresas que conseguem ter um faturamento assim tão expressivo já no segundo ano de existência. Ainda mais com serviço, né? Com saúde, que é o nosso caso. Tenho certeza que você pode olhar para colegas de turma, né? A grande maioria deles, com toda certeza, vão estar pelejando mais. E eu acho que é isso também que é muito da complementação de vocês como sócios, né? Sem estratégia, sem funil também, nada disso teria acontecido. Só que eu falo assim, cara, não dá para quantificar a energia que a gente já colocou nas nossas empresas. João... Final de semana, domingo, feriado, madrugada. Cara, 2024, todos os dias. Eu e o Luizão, pelo menos 2 horas de call. Todos os dias à noite, das 9 às 11. É o Discord que vocês gostam, né? Aham. A gente usa o Discord, às vezes faz call, às vezes pelo WhatsApp mesmo. A gente liga ali, senta, começa a conversar. Muita projeção. Exatamente. Acho que esse foi o grande diferencial, sabe? A gente colocou muita energia, plantou muita semente. Eu falo, cara, eu tenho certeza absoluta. Faz 2 anos que eu não fico um dia sem trabalhar. Não existe. Não existe sábado, domingo, independente. Eu não quero te dia desanimar, faz um mas pouquinho. eu acho que você nunca vai parar de trabalhar. Você Não pode para. estar lá na sua lua de mel, mas você vai querer dar uma olhadinha nos teus indicadores. Você vai querer entrar no teu sistema ali e ver o que você faturou no dia. Preciso de uma mulher que entenda. Eu na lua de mel trabalhando um pouquinho. Não, mas aí a gente acabou de falar disso. Você vai encontrar alguém que pensa igual você, eu tenho certeza disso. Amém. Exatamente. É o que eu sempre falo pro Matheus, né? A gente sempre vai colocar energia no nosso negócio. Só que no começo é aquela energia mais braçal, né? Aquela coisa de, pra tirar do zero mesmo, pra tirar do chão. É uma energia mais braçal, é mais cansativo. Agora, a energia que a gente vai colocar é uma energia diferente, é uma energia mais estratégica. Uma energia do tático estratégico, né? Exatamente. Não tanto da operação em si, né? Isso Lógico, né? O olho do dono é quem guarda o boi. Vai estar na operação, mas pensar mais no tático e no estratégico. Isso. Tá na operação, ter pessoas chaves ali para nos ajudar nessa operação, mas a gente conseguir ir pro tático, né? Ficar cada vez mais. A gente já está no tático, mas está cada vez mais no tático e tendo essas pessoas chaves na operação nos ajudando. Tá, mas nem tudo são flores, né? Teve algum momento que vocês pensaram em desistir? Ou que vocês bateram cabeça? Alguma conversa difícil?
Olha, desistir não. A gente Nunca pensaram em desistir nunca. desse negócio da odontofila? Nunca passou pela nossa cabeça de desistir nem da JL, nem da odontofila. Mas momentos difíceis a gente já passou. Vários momentos difíceis. De não saber se vai dar pra fechar o mês, se vai dar pra pagar as contas, se vai dar certo, se não vai, como que vai ser, sabe? Não é pra qualquer um, né? Ter Não. que passar por isso, É. ter essa veia empreendedora. O Tem- duro é dormir. Tem que dormir com esses Tem que, problemas. tem que, assim, ter realmente força de vontade e querer fazer dar certo, porque é muito desafio. Parece que tá tudo querendo te puxar pra baixo. Aí dá a impressão que as leis, né? A política, política, vai estar tudo sempre conspirando, né, contra a gente. às vezes, família que às vezes não entende muito, né? E às vezes, tipo, não te dá... Não te apoia, nem que, não que a gente espere, né? O apoio. Quer te manter na segurança, ali no quentinho, né? É isso, né? Às vezes Quer você te proteger, você de quer você um pouquinho não mais ter uma, longe. né? Daí, não, mas isso aqui tá arriscado. Então, assim, parece que tem muita coisa ao redor ali tentando te segurar, mas aí você tem que ter cada vez mais força, se apegar em Deus e falar, se Deus permitiu que eu conseguisse enxergar isso, então eu consigo alcançar. Matheus, se você pudesse dar um conselho para o dentista que está estagnado, que até tem uma semente, que ele quer ter o negócio dele um dia, mas que ele ainda está trabalhando para alguém, mas que ele pensa, ele tem essa sementinha na cabeça dele, que conselho que você daria? Vai, acredita no seu sonho, ou não, fica aí mesmo onde você está? Eu falo assim, a mudança é necessária. A mudança ela tem que ser para um lado bom. E a gente não vai ter o momento certo de, eu vou parar de trabalhar aqui porque agora eu juntei o dinheiro para abrir meu consultório. É difícil isso, né? Aqui no Brasil, fazer as coisas tudo à vista. Então, eu falo assim, coragem. Poxa, se você está trabalhando há um tempo, está estabilizado, você vai querer ficar assim para sempre, né? E tá tudo bem também, se a pessoa quiser, né? Mas talvez é importante sair um pouco dessa roda, né? O que a gente acabou de falar, me diga com quem tu andas, te direi quem tu és. Exatamente. E tem o que o pessoal sempre fala, a gente vê muito na internet. Se você é o mais inteligente da sua mesa, você tem que trocar de mesa. Mas talvez a pessoa tem que ter esse gatilho para poder mudar essa mentalidade, né? Mas tem que ter coragem. Fala pra pessoa, Coragem, né? coragem. Tem que literalmente sair da zona de conforto, né? Não dá, se manter na zona de conforto. É dolorido, dói, não é fácil, mas se você quer viver o extraordinário, quiser viver o excepcional, né? Vai ter que sair da zona de conforto. Mas vale a pena. Lá na frente a conta fecha. Fecha. E Vale a pena. qual foi a principal lição que a Odontofila já ensinou para vocês nesse período de empresa que vocês têm? A Odontofila, a JL, enfim, vocês são sócios de outros negócios também. Olha, Que o mundo empreendedor, vamos Pode dizer. falar. eu acho que, pra mim, o principal é que você não consegue nada sozinho. Eu sou muito grato a Deus por ter o Matheus, ter o Kelvis, né? Todas as pessoas que estão envolvidas aí com a JL, com a Odonto, porque graças, né, à nossa parceria, à nossa sociedade, que a gente conseguiu tá conquistando o que a gente tá conquistando, né? Sozinho você não chega em lugar nenhum. Esse foi o principal ensinamento. E você, Então, Matheus? A minha lição. Todo dia faça um pouquinho. Estando cansado ou não, se desdobre. E entregue nas mãos de Deus. Porque independente de todas as dificuldades que eu passei, Deus nunca deixou faltar nada. Independente de ser o último dia do mês e estar faltando um dinheirinho, Deus sempre mandou um paciente abençoado e fecha o orçamento. Ele dá o necessário. Então, fala assim, confie em Deus, tenha coragem e corre atrás do seu sonho. Muito bom. E uma mensagem final, você gostaria de deixar para dentista? Enfim, qual mensagem final que você queria deixar? Vamos começar pelo Matheus e a gente fecha com o Luiz. Uma mensagem final, João do céu. Começa pela Luísa aí. Algo assim, que Nossa. vale a pena, né? Que momentos de dificuldade existem, vai passar pelo deserto, mas que você planta, você colhe. Cara, eu acho que assim, se você tem a vontade de empreender, tem vontade de ter um negócio próprio, vá em frente, não desista. Se você tá com isso no seu coração, você vai conseguir. É só ter força de vontade, é só ter dedicação que vai dar certo. Acho que seria essa a mensagem. Eu falo assim, coragem para começar. Se a tua intenção for boa, as coisas vão dar certo. E entregar nas mãos de Deus, porque eu falo, a minha vida, eu tenho uma história de vida muito complicada. Um período da minha vida bem delicado. E eu não cheguei no fim do poço, eu cheguei no fim da fossa, no pior lugar possível. E se hoje eu conseguir me reerguer, igual a galera fala, foi igual uma fênix, saiu das cinzas e cheguei onde eu tô hoje, foi graças a Deus. Eu coloco Deus na frente de tudo que eu faço, cara.
E como é que tá lá para as redes sociais de vocês? Fala aí que a gente vai colocar na descrição do vídeo. Odonto.fila, com 2 L's. Trocaram? Ou sempre foi ponto fila? Ah, não. Eu falei errado, né? É Odontofila. Eu falei errado, Odonto.fila. Tudo né? de... Odontofila. Odontofila e JL Growth. JL Deixa eu Group. falar de novo. Então, segue lá nas redes sociais, Odontofila, com 2 L's. E E JL Growth. JL Growth. Pessoal, eu quero dizer para vocês que é muito gratificante para mim recebê-los aqui hoje, nessa oportunidade que a gente está tendo, depois de várias conversas que a gente já teve. É um processo de evolução não só para vocês, mas para mim também como mentor, ter cada vez mais essa prova social de vocês, né? Que, de fato, eu consigo somar na vida de vocês. E é esse meu objetivo também, transbordar todo o conhecimento que eu tenho, toda a minha experiência, a minha história. E eu estou muito feliz que vocês estão aqui hoje, que vocês toparam ter essa conversa, de a gente ter se conhecido pessoalmente também. Foi um grande prazer e uma honra mesmo estar com vocês aqui. Pra gente também, João. Muito obrigado pelo convite. Pra gente tá sendo uma honra estar aqui. Nosso primeiro podcast da vida, assim. E, poxa, tá sendo muito legal. Muito obrigado por tudo. Nossa, eu fiquei feliz demais de estar aqui em São Paulo, vivendo esses últimos dias. Vir para o CIOSP foi um sonho, encontrar você foi muito legal, a gente conversa direto na internet e muito grato pela oportunidade de chamar a gente pelo bate-papo. Muito massa. E estamos encerrando o nosso primeiro episódio do Fala Doc, agora em 2026. E se você que assistiu esse episódio quer saber mais sobre a minha mentoria, sobre o software de gestão que está surgindo no mercado JL Sales, ou também sobre o nosso próprio podcast, se inscreve no canal. Tudo que a gente falou estará na descrição desse vídeo. E eu aguardo você para o nosso próximo episódio.